Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, dia do Senhor, manifestamos nossa fé no mistério pascal de Cristo, que nos renova e nos fortalece para a missão desta semana que se inicia. Em comunhão com a Igreja no Brasil, iniciamos o mês vocacional, dedicado à oração, reflexão e ação nas comunidades, nesse ano com o tema Cristo vive, somos suas testemunhas e com o lema Eu vi o Senhor. João capítulo 20, versículo 18. Então, hoje, louvamos ao Pai e rezamos pelas vocações para o mistério ordenado. Diáconos, padres e bispos. Então, a primeira leitura está em Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 a 9. Sabedoria, capítulo 18, versículo 6 a 9. A noite da libertação fora predita a nossos pais, para que, sabendo a que juramento tinham dado crédito, se conservassem intrépidos. Ela foi esperada por teu povo, como salvação para os justos e como perdição para os inimigos. Com efeito, aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos, chamando-nos a ti. Os piedosos, filhos dos bons, ofereceram sacrifícios secretamente e de comum acordo fizeram este pacto divino, que os santos participariam solidariamente dos mesmos bens e dos mesmos perigos, isso enquanto entoavam antecipadamente os cânticos de seus pais. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, o livro da leitura, a primeira leitura do livro da sabedoria diz: aquilo com que puniste nossos adversários serviu também para glorificar-nos. Então, que a gente possa, realmente, sempre cada vez mais, sermos, bons, que a gente possa realmente sempre ajudar todos que precisam, que nós possamos louvar e glorificar a Deus, porque Ele sempre está conosco, Ele nos livra de todos os perigos, tá certo? Então, que a gente possa realmente sempre depositar a nossa fé nele, porque Ele sempre tem o melhor para nós. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e 2, depois o versículo 8 a 19. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela... a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito, em Isaque será chamada tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também em figura ele o recobrou. Então aqui, na primeira leitura, aliás, na segunda leitura, fala sobre a natureza da fé e exemplos de fé tirados do Antigo Testamento. Falando ainda da primeira leitura, a gente fala sobre esperança e vigilância. Então,
o Senhor vigilante, né, se prepara, né, o fiel ao Senhor, né, os fiéis ao Senhor, né, os vigilantes se preparam, o povo, né, vigilante se prepara para a saída do Egito. E aqui na segunda leitura fala justamente sobre exemplos de fé, né, de Abraão, né, como ele obedeceu a Deus, como ele fez a vontade de Deus na vida dele. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais também fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Que a gente sempre possa obedecê-lo. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48. Lucas, capítulo 12, versículo 32 a 48. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de vós o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Estejam cingidos de os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós, ou também a todos? E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: O meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber, e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera, e numa hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube, e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, no Evangelho, né, o Evangelho fala sobre a esperança da vinda gloriosa de Jesus, para a qual os discípulos devem se preparar em concreta vigilância. Né? Então, que nós realmente possamos estar atentos e vigilantes. Né? Que a gente, né, primeiro, né, a palavra do Evangelho, né, o Evangelho hoje, né, Jesus ele fala, né, ele ilustra, né, isso por 3 parábolas. Primeiro, os discípulos devem se comportar como empregados que esperam a volta do seu patrão. Encontrados vivenciando a palavra do Evangelho, serão premiados pelo Senhor Jesus. Segundo, ele mesmo servirá, né? Então, e o terceiro, né? O administrador fiel e prudente, se encontrando, né, e agindo conforme as ordens do patrão, lhe serão confiados todos os seus bens. Então, que a gente possa realmente sempre cada vez mais estarmos atentos, né, e realmente, né, fazer a vontade de Deus na nossa vida, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.